Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Uma alegria poder receber a sua mensagem, é uma alegria poder rezar por você e pela sua família. São tantos os pedidos de oração que chegam através do WhatsApp, através também aqui no comentário do vídeo no YouTube. Eu quero rezar por você e convido você também a ler as mensagens que chegam e que nós possamos rezar uns pelos outros. Tantas pessoas abrindo o seu coração, colocando a sua vida em oração. Que nós possamos rezar, nos fortalecer em Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 ao 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos novamente esse deslocamento de Jesus. O início do texto vai dizer que Jesus entra no barco e atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Ali então apresentaram esse paralítico deitado numa cama. No início do vídeo de hoje, nós falávamos de nós nos dedicar em rezar uns pelos outros. É o poder da intercessão. É colocar as pessoas diante de Deus. Assim como estes amigos que levaram este paralítico para perto de Jesus. E veja como é interessante esta ação intercessora. Jesus cura aquele paralítico não pela fé do paralítico, mas pela fé daqueles que o levaram. Veja, é o contexto que se torna vencedor. Aquele paralítico, quem sabe, nem tinha condições. Quanta dor ele sentia. Mas os amigos intercederam por ele. Rezaram por ele e colocaram ele diante de Jesus. Hoje eu gostaria de fazer com que você pensasse um pouco. Quem dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos familiares, você precisa colocar diante de Jesus? Se você achar por bem, coloque o nome dessas pessoas aqui no nosso comentário desse vídeo. Vamos rezar uns pelos outros. Pense, quem dentro da minha casa precisa estar na presença de Deus?
através da minha oração, eu quero apresentar estas pessoas. Pessoas que estão doentes, machucadas, pessoas que estão vivendo uma crise de fé enorme, pessoas que estão afastadas de Deus, mas eu preciso colocar essas pessoas aos pés do Senhor. Hoje é quinta-feira, um dia todo especial de oração, de adoração ao Santíssimo. Se você não tem a oportunidade de ir até a sua paróquia para fazer um momento de adoração, acompanhe pelas transmissões das TVs católicas momentos fortes de oração e coloque essas pessoas aos pés de Jesus. Porém, alguns que se achavam espertos, e o texto diz, os mestres da lei, conversaram entre si dizendo, ele só pode estar blasfemando. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Veja o que Jesus diz, conhecendo os pensamentos deles. Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que muitas e muitas vezes nos impede de alcançarmos o milagre, de alcançarmos a cura, de alcançarmos aquela graça especial, é isso. Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? São esses ressentimentos guardados, são esses pensamentos que nos afastam do amor de Deus. E tudo isso vai criando como que uma proteção, mas uma proteção negativa, onde Deus não consegue atingir o nosso coração, porque nós estamos com uma resistência em nos deixar transformar por Ele. Quanto mais aberto estiver o seu coração, você vai sentir mais a presença de Deus e a graça de Deus sendo derramada sobre você. E aí nós ouvimos aquela voz de Jesus, assim como a voz dirigida àquele paralítico. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Coragem, filha, os teus pecados estão perdoados. Aquilo que aconteceu no passado, os erros que foram cometidos, e aí cada um sabe do seu passado e dos erros. Coragem, filho, coragem, filha, os teus pecados estão perdoados. Aquele jovem saiu daquele ambiente curado. Ele levantou-se, por ordem de Jesus, pegou a sua cama e andou. E aqui aconteceu algo interessante. Embora Jesus tenha realizado este milagre, essa transformação na vida daquele paralítico, as pessoas estavam à volta, estavam felizes, sim. Estavam comemorando, sim. Mas veja, eles ainda não tinham percebido o poder do alto, o poder de Deus em nossa vida. Eles louvavam e glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Viam ainda em Jesus simplesmente um homem e não o Messias, o Salvador. Pense um pouco sobre o texto de hoje, envie a sua mensagem, compartilhe também com seus amigos, seus grupos, seus contatos. Vamos juntos evangelizar, porque evangelizar é preciso.